Que a graça e a misericórdia do Senhor se multipliquem sobre todos vocês. Naturalmente, vocês já perceberam que eu estou falando parecido com um besouro, assim, não é? Alguma coisa desse tipo. Mas isso não é culpa absolutamente dos pastores, nem da organização desse evento. Está muito razoável tudo. E essa é uma cidade boa e bonita. E vocês, acolhedores e simpáticos. Isso é porque nós vivemos num mundo caído e a gente adoece, não é? E estamos lá na nossa região com alguma coisa parecida com isso que vocês estão vivendo, ouvindo, não é? O pastor de nossa igreja recentemente passou 15 dias que não conseguia falar. E outros ali da região estamos vivendo assim. O fato é que nós estamos do lado de cá, enquanto não aguardamos novos céus e nova terra, temos que conviver com isso. A única coisa que pedirei aos irmãos é um pouco de sua paciência, a mais, né? Já que tem sido tanto, para a gente desenvolver a palavra até onde conseguirmos. Conto com a sua paciência e com as suas orações. Eu gostaria de convidá-los a abrir a epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, os versos de 1 a 7. 1 de Pedro, capítulo 3, os versos de 1 a 7. Eu pediria que o pastor Luiz lesse para nós esse texto, por gentileza. 1 de Pedro, capítulo 3, os versos de 1 a 7. Assim diz a palavra do Senhor: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que assim mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. No dia em que Nadir e eu nos casamos, o pastor disse assim: eu vos declaro marido e mulher, marido e esposa. E então nós fomos ao dia do casamento porque nós queríamos nos tornar isto. Mas o que é exatamente marido e uma esposa? Certamente há hoje diferentes compreensões a este respeito. Compreensões divergentes, compreensões que estão competindo aí. Ontem nós falamos aos homens que masculinidade ou hombridade é um ideal da criação, é um chamado de Deus, é uma vocação divina. Machismo é um desvio da queda. Ser homem é uma vocação divina. Ser machista é pecado. E o dever básico do marido em relação à sua esposa, reiteradamente repetido nas Escrituras, é
maridos, amai vossa mulher. O apóstolo diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Dirá em Colossenses: marido, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. E o texto que lemos aqui do apóstolo Pedro diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, tratai-a com dignidade. Essas palavras são muito claras. O dever básico nosso, enquanto esposos, é amar a nossa esposa. Mas quando se transporta isso para a prática, o que isso significa? Na Bíblia, quais os papéis básicos do esposo? Ontem nós falávamos que o amor é uma realidade, uma coisa prática. Atos práticos são expressões de amor. Meu pai trabalha de sol a sol para sustentar a sua esposa e os seus filhos. E isso é um amor muito prático, porque ele dá a sua vida para isso. Minha mãe tem uma vida intensa, se afadiga cotidianamente, dedica-se aos seus filhos, e isso é uma expressão de amor. É claro que o amor envolve, mobiliza a pessoa por inteiro, mas, com certeza, o amor precisa ser objetivamente prático. E nessa hora emocional, neste tempo emocionalmente carente, e como dizem os adolescentes lá de nossa igreja, esse tempo mimizento, nós vamos nos lembrar que o amor é voltado para fora. O amor tem uma força centrífuga. O amor não é ensimesmado. O amor não é do tipo que se curva para dentro, mas ele se volta, ele ilumina para fora. O amor é assim. Hoje, quando nós olhamos a nossa sociedade, a gente percebe claramente que há uma fomentação de uma guerra dos sexos. Entretanto, nas Escrituras, a ideia que nós temos não é de antagonismos, competições, isso são desvios da queda. Não é uma queda de braço. O que nós temos nas Escrituras é uma ideia de complementaridade. Mas o que significava essa busca por complementaridade? Ou seja, em que as coisas se complementassem, marido e mulher fossem complementares, eles se completassem, digamos assim. Esta vocação para o complementar refletia a tentativa de ocupar-se o ser humano, homem e mulher, naquilo que fosse mais natural ou mais adequado à sua constituição física, emocional, biológica. Aquele era um mundo conectado com a natureza. Era um mundo fortemente atento às realidades naturais. Aquele era um mundo em que as pessoas observavam a realidade sensível. Não era um mundo tão artificial, tão urbano, tão industrial,
tão virtual como o que nós temos hoje. Então hoje nós tendemos a assistir uma tensão aí, uma tensão nesse binômio parceria e competição. Hoje é assim, homens e mulheres não estão bem, estão competindo, estão em guerra, e às vezes guerra debaixo do mesmo aposento, numa mesma casa. Quando você vai a Provérbios 31, e esse é um capítulo que recentemente preguei, penso que há até a palavra no site de nossa igreja, no YouTube, mas eu vou me dedicar aqui a ler apenas os versos 30 e 31. De Provérbios 31, ele fala de uma grande mulher. Esse é o título da mensagem que, aliás, preguei, uma grande mulher. E ele termina dizendo, os versos 30 e 31, enganosa é a graça e vã a formosura. Vã aqui tem o sentido de efêmera, passageira. Vaidade é aquilo que passa, vanitas, não é? Aquilo que é fumaça, vapor de vapores, vaidade de vaidades. Vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Você tem aqui neste provérbio uma mulher muito bem resolvida em sua parceria. Ela está muito bem resolvida em seu companheirismo. Ela está muito bem resolvida em seu somar, em seu ajudar, em seu cooperar. A palavra cooperar é trabalhar junto, esforçar-se juntos. Coopere. Ela está bem com isso. O marido tem um fardo pesado, um fardo que defende a esposa. Ele é chamado para exercer uma liderança, sobretudo, uma liderança plena, mas sobretudo na dimensão espiritual e ético-moral da sua casa. Ele lidera esse marido, não uma liderança autoritária, que se baseia no abuso do poder e da posição e no uso de instrumentos de força e coerção. Não é isso. E assim a gente observa que, enquanto muito comumente a agressão da mulher ao homem, muito comumente é pela via verbal, a agressão do homem à mulher não raramente tem recorrido à força física. O uso que alguns homens fazem da força geralmente tem resultado em assédio moral, em violência física e, em muitos casos, até na morte da mulher. Não é esse o tipo de liderança que nós estamos falando. Mas há uma liderança boa, há uma liderança sábia, há uma liderança serva, há uma liderança que é defesa, há uma liderança que é expressão genuína de amor. Os grupos sociais, se quiserem ser funcionais, têm um líder, muitas vezes, embora natural, uma liderança espontânea assim. E a razão é que as decisões não são sempre consensuais, não são sempre.
Se você imagina que duas pessoas estarão sempre absolutamente consensadas, absolutamente pactuadas inteiramente nas suas decisões, você está enganado. Às vezes, as decisões precisam ser tomadas em momentos de muita dificuldade, de equação. É comum encontrar com casais, e aqui tenho feito isso desde que aqui chegamos. E às vezes a esposa diz: eu penso que meu marido poderia ter feito assim, e ele diz: eu penso que deveríamos ter feito desta maneira. E os olhares são diferentes, as perspectivas são diferentes, as impressões são diferentes. E aí uma liderança sábia contribui muito e defende. E às vezes a esposa não entende logo de início tudo. Às vezes ela não percebe. Às vezes o marido não se aconselha, ele não ouve a esposa. Mas uma liderança é muito importante. Sabe por quê? Porque algumas vezes as decisões e direções não são nada fáceis e consensuais. E alguém vai ter que dar o tom. Quem vai dar o tom? Serão os filhos? Os filhos é que vão conduzir a família? Serão as crianças? Existem casas hoje em que definitivamente são os filhos que estão conduzindo a família. São os filhos que dizem os horários, são os filhos que ditam os ritmos domésticos, são os filhos, inclusive, que decidem em que igreja os pais vão congregar. E existem lares em que as esposas entendem que elas devem ser a liderança. Maridos precisam de uma liderança sábia. É o homem sábio, o melhor líder. E ele tem ainda prover materialmente é muito importante. E resulta da bênção e cuidado de Deus. Porém, prover é muito mais do que colocar comida sobre a mesa. É muito mais do que trazer o leite para as crianças. Prover consiste em um esforço para nutrir a pessoa em sua integralidade. Seus aspectos físicos, psíquicos, espirituais e sociais. Às vezes a esposa está vulnerável, abatida, desencorajada, desanimada. O marido precisa ter esse olhar muito sensível. Às vezes um filho está vivendo um tempo muito crítico. Ele precisará, esse esposo, ajudar esse filho vulnerável, passando por um momento de crise, chamando esse filho: vamos sair juntos, vamos conversar, seu pai quer ouvir você. Provisão dos papéis cruciais dos esposos. Muitos de nós, maridos, costumamos dizer: nesta casa não falta nada. Ok, isso é muito importante. Mas será que realmente temos sido provedores no sentido amplo da palavra? Será que nós temos provido para esposas e filhos os recursos emocionais, espirituais, de uma liderança sábia, uma provisão ampla, integral? Outra coisa muito importante que o marido faz é o trabalho de proteção. Eu vejo que as mulheres estão buscando proteção.
E o cuidado e consideração a mulheres, particularmente esposas e filhos, é um serviço, uma manifestação prática de amor, é hombridade. E a proteção que nós, maridos, oferecemos não é só de natureza física, claro que também é, mas uma mulher precisa sentir-se protegida, segura. A proteção não é um encontro de eventuais medos e inseguranças tão comuns aos seres humanos e muitas vezes característicos do mundo feminino. Às vezes as mulheres estão inseguras. Às vezes o marido também não tem lá, naquele momento, grande coisa para oferecer, mas ele pode dizer assim: vem cá, me dá um abraço, deixa eu abraçar você, seja onde for, eu estou junto com você. Essas coisas geralmente tranquilizam o coração das mulheres. Eu estou aqui do seu lado. Se você precisar chorar, chore, irmão, o seu marido. Proteção inclui essas provisões próprias à condição emocional e espiritual. Enfim, o alvo da proteção é prover a segurança, no sentido mais amplo da palavra. Mais amplo. Então, maridos que amam precisam ser líderes sábios. Maridos que amam precisam ser provedores no sentido abrangente da palavra, contemplando a integralidade da esposa, da pessoa da esposa e dos seus filhos. Maridos que amam precisam ser protetores do núcleo da sua casa. O que Adão não foi. O que muitas vezes nós, maridos, silenciamos, fazemos coro com esse silêncio eloquente, barulhento, contundente, esse silêncio adâmico. Como isto é importante nós sermos protetores. Filhos precisam de segurança, esposas precisam de segurança. Às vezes na vida, um filho, uma filha passa tempos difíceis, gente. E o pastor David Merck fez colocações muito extraordinárias sobre isso, as quais dificilmente eu teria como contribuir melhor. Mas observem os irmãos. Às vezes a gente acha que damos conta de tudo em relação aos filhos. Em algum momento vai chegar o tempo, é o Filho e Deus, e você vai no máximo conseguir fazer aquela intervenção com a palavra, e às vezes nem com a palavra, às vezes só com oração. Só com oração é uma palavra péssima. Perdão. Às vezes, sobretudo com a oração. Porque a oração é tudo, não é verdade? A primeira coisa como é que é? Sim, né? Essa matéria. Intercessão. Muito obrigado. Então, como isso é importante, gente. Essa liderança, assim, protetora, provedora. Mulher, esse fardo do marido é muito pesado. Mas ele faz isso amando você. É uma defesa para você. Não seja boba. Não queira ser, deixe de ser aqui, competir com meu marido. Isso é uma proteção para você. Deus fez esse ser de cascadura assim, para proteger você. Ele fez essa couraça meio dura para proteger sua casa, você e seus filhos. Isso é bom. Mas essa voz rouca eu preciso passar para a segunda parte.
Mas lembrar que esse modelo de marido ideal é aquilo que nós vimos ontem, né? O Senhor Jesus Cristo. Ele realiza uma liderança serva, pois liderar é um serviço que se presta. Pastores, quando lideram, gente, servem. Maridos, quando lideram, servem. Liderar, que implica no exercício razoável da autoridade, é um trabalho custoso e sacrificial. Liderar de uma forma sábia, madura e responsável é uma provisão, é um serviço e é uma proteção para mulheres. Esse é um mundo que não protege as mulheres. Esse é um mundo que expõe as mulheres. Esse é um mundo que envia as mulheres para a guerra, para ser bucha de canhão. Mas liderar de forma sábia, madura e responsável é uma expressão de amor às mulheres. E liderar com uma autoridade sadia é uma expressão do amor, é ser como Cristo. Mas agora vamos à segunda parte. Uma vez eu fui visitar um casal norte-americano que tinha chegado para a nossa cidade, para a nossa igreja. Ele era de um interior lá dos Estados Unidos, um homem muito simples, tinha 5 filhas. 5 filhas. Uma mulher e 5 filhos, e todas mais ou menos parecidas, no tipo do cabelo, no tipo da veste. E ele era o único homem naquela casa. E ele tinha então um trabalho bem pesado e ele estava com bastante tarefas. Eu fui visitá-lo e com um inglês muito mais ou menos, comecei a conversar com ele lá. Perguntei assim: está com muito trabalho, você precisa de ajuda? Ele disse: pastor, fique tranquilo. Deus inventou uma coisa que trabalha por 7 homens, chama mulher. Ele acertou. Deus inventou uma coisa que trabalha por 7 homens, é a mulher, gente. E ele tinha, então faz a conta, 6 vezes 7, na casa dele. Mulheres trabalhadoras, né? A gente acha que a gente é muito forte, nós homens, mas não somos não. Qualquer dorzinha de cabeça a gente vira um meninão, não é? É verdade? É? Uma unha encravada e a gente já precisa ir para o centro de terapia intensiva. É verdade? É desse jeito que nós somos, né? E a gente se acha muito forte, não é verdade? É? Então, e as mulheres trazem uma riqueza extraordinária. As mulheres são dom, a riqueza de Deus. Deus fez por último, caprichou, não é? Fez por último. É pra gente, é uma coisa para proteger, pra gente cuidar bem. É muito. Só que, quando a gente vai a Gênesis, aqui diz: a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. E Gênesis 2:28, aquele texto que já tem sido lido, dirá, Gênesis 2:18, perdão, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Far-lhe-ei uma Ezer, um auxílio, uma ajuda que lhe seja complementar à altura, não é? Que coisa boa Deus fez. Fez esta preciosidade que é a mulher.
mas vieram as revoluções capitalistas, com a introdução de mulheres e crianças na luta pela subsistência. E a partir daí, se você é esposa e mãe, eu vou dizer uma coisa: se você é esposa e mãe, você já é uma heroína. Alguém tem que te dar um troféu. Porque vou dizer, gente, não é fácil não ser esposa e mãe, né? Mas se você já tem isso, esposa e mãe, e você tem como núcleo mais fundamental a família, você já sabe que é você hoje, não é? Você é isto, você é aquilo, você é ultrapassada, você é atrasada. Mas estão aqui. O que nós temos aqui é um tipo de, hoje está em moda, né? O empoderamento feminino. Não é isso? Aqui em Provérbios 31 você tem uma mulher empoderada. E muito. O problema é o outro, aquele empoderamento de Eva. Foi um desastre. Na verdade. Aqui não, isso é muito bom. Ela é uma mulher que trabalha. Ou seja, você tem ali em Provérbios 31 uma mulher que não é um bibelô. Ela é uma coisa extraordinária, gente. Ela é uma grande mulher. Hoje você está submetido a crises e julgamentos. Eu perguntaria: você é uma grande mulher? É óbvio que a resposta para essa pergunta depende da cosmovisão, depende dos critérios de quem julga. E aqui, por esse olhar da Escritura, esta é uma grande mulher. Aqui veja o verso 31: dai-lhe do fruto do seu trabalho, das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. A mulher que tem ao Senhor, esta será louvada. Então, para a pergunta, você é uma grande mulher? A resposta, obviamente, depende dos valores de quem responde. Os seus valores dependerão de qual é, em rigor, a sua medida de referência. E você está bem, esposa? Ou você anda frustrada, amargurada? A cultura está dizendo que você ficou para trás e você está acreditando. A cultura está dizendo que você é uma derrotada e você está acreditando. A grande questão sua é: em quem você deseja, a quem você deseja recompensar, agradar? Esse mundo se acha muito livre, mas a gente sabe, esse mundo não é livre não. Esse mundo não, ao contrário, está cheio de julgos pesados, cheio de imposições pesadas. Esse mundo alimenta escravidões. Esse mundo não preza a liberdade, até porque a liberdade tem um custo. A liberdade é cara, a liberdade custa alto. Uma sociedade que não compreende isso está em maus lençóis. A liberdade custa alto. E a nossa liberdade como maridos e mulheres, para praticarmos o exercício da vocação para a qual o Senhor nos chamou, pode ser custoso. Você tem levado Deus em conta nos seus ideais, nos seus projetos, na sua leitura da vida? Em seu projeto de ser uma grande mulher, comece temendo ao Senhor. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Essa é uma mulher tel-referência, ou seja, a referência dela é o Senhor.
Temer ao Senhor pode ser liberdade dos grilhões que a cultura quer impor sobre você, mulher. Liberdade para você estar bem, sem satisfazer as medidas de um mundo, aliás, de um mundinho que não mais acredita que você pode ser uma grande mulher sem vestir os manequins rígidos dessa cultura que aí está, desses manequins mal resolvidos. Então, temer ao Senhor é uma receita básica para você viver bem, um viver sábio, mulher. Não tenha receio de colocar em prática os seus valores que foram moldados pelo Senhor, a quem você ama e a quem você deseja servir e glorificar. Não tenha medo. Seja mulher, e uma grande mulher. Um dia alguém chegou lá no gabinete e falou assim: Pastor Gilson, a minha avó foi uma grande mulher. Não foi uma literata, uma cineasta, uma top model, não foi uma digital influencer, não foi uma youtuber, não foi nada daquilo lá. O casal branco já são youtubers, né? Não foi youtuber, não foi uma mulher do cenário político, não foi nem assim uma educadora famosa, uma escritora famosa, mas ele disse assim: pastor, ele foi uma grande mulher. Eu vou te contar esse segredo, foi uma grande mulher. E eu posso dizer ao contrário, que algumas que estão em exposição em áreas públicas não são. Eu não trocaria no Adito jamais de uma delas. Eu sei o que estou dizendo. Então, é uma questão de referência, gente. Não se ilude com essas referências mundanas. Ok. Um dever básico da esposa é ser auxiliadora. Falhei uma atrapalhadora. Não é isso. Falhei uma auxiliadora. E na Bíblia, o papel da mulher enquanto auxiliadora leva em conta dois aspectos significativos dos seres femininos. Porque o ser feminino gera e procria. O mundo feminino se referencia muito pelo ninho e pela prole. Não é isso? E a mulher, enquanto auxiliadora, referencia-se muito por três focos básicos: o esposo e os filhos, que aliás é bom lembrar, os filhos crescem e tendem a deixar o lar. Eles vão embora. E é assim. Eles vão, mas eles vêm, visitam a gente, é gostoso. E saudade faz parte também, do bom lado da vida. Né? E vem, vão. Mas o que fica são os dois velhinhos. E a gente precisa aprender a conviver bem. Eu pastorei um casal de baianos. Eles eram idosos, tiveram vários filhos. Mas eles investiram nos filhos e não cuidaram do relacionamento deles dois. E o relacionamento deles foi muito tenso, muito difícil, muito cheio de tensões, de ofensas. E um dia eu fui visitá-los. Os filhos já tinham casado, e a mais nova, uma delas que era solteira, que não tinha casado, era a única que lá dava algum suporte. Ele falou assim: pastor, eu estou querendo fazer uma parede aqui, no meio da nossa casa. Eu fico desse lado de cá, e ela vai ficar do lado de cá. Eu falei: vai, é assim que você está pensando em fazer? Tô.
Não suporto mais. E como é que você vai fazer para comer? Ela passa a comida por cima da parede assim. Ok? Falou, tá bom, você está pensando assim? Pastor. Porque, veja, eu vim lá da Bahia aqui para esse Espírito Santo, eu vim da região do cacau, eu trouxe um pé de cacau e plantei lá no fundo do meu quintal. E aquele pé de cacau ficou bonito, pastor. Porque aquele pé de cacau era mais ou menos como meu símbolo, minha representação. Eu vim para cá com luta, lá da Bahia, da região do cacau, para essa região aqui que também tem um pouco. E aqui comecei a minha vida, criamos os nossos filhos. Esse cacau me representa. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu? Ela pegou um facão, pastor, e foi lá no cacau e começou a cortar, e bater. Eu falei, pastor, porque nós estamos assim, com os nossos facões na mão. A história é longa, não vou me delongar mais, mas basicamente eu quero isso para mostrar uma coisa para vocês. Os filhos vão embora, gente. É bom que seja assim, né? Senão como é que vai ser, né? Mas você vai ficar com sua patroa em casa, você, sua esposa. Você precisa achar uma maneira de conviver bem. Nossas filhas casaram-se, Deus só nos deu 2 filhas. E casaram-se, cada qual foi para o seu canto. Uma delas está com a chave da nossa casa. E eu achei que ia ficar ruim. Não. Foi bom. Agora a gente se diverte mais. E a gente visita, vem os netos. Mas essa parte de neto não vou falar não, porque eu acho que vou errar muito. Deixa eu ouvir o que o pastor vai falar. Estou precisando ouvir como avô, que eu sou um avô meio nervoso, assim, eu preciso tomar cuidado. Então, qual é o ponto? Cuida do relacionamento de vocês dois. Para não viver aquilo que os pedagogos, os psicólogos chamam de síndrome do ninho vazio. Não é? Foram embora e você... E agora não tem mais sentido a vida. Quem falou que não tem sentido a vida? Agora é que vem a melhor parte. Agora é que vem a recompensa, uma colheita da semeadura. E você vai fazer igual meu avô. Sai aquele dia, deixa eu visitar a casa dos meus filhos. Visita, fala uma palavra, orienta. É assim, gente. Invista em vocês dois. Às vezes o marido chega em casa, em vez de ir lá e tascar um beijo na esposa, ele vai lá e abraça o filho. E todo mundo. E a esposa é a última coisa. Você sabe qual é a melhor contribuição que você pode dar aos seus filhos? É amar a mãe deles. É isso. Quando os filhos veem que os pais, o pai ama a mãe, isso traz saúde para os ossos, saúde para a vida. E às vezes, como eu ia dizendo, aquele filho vai passar um momento difícil, mas ninguém consegue sobreviver sem coisas firmes e permanentes. Ele vai, balança a árvore, sacode, bate, filhos várias vezes, né? Mas eles têm lá uma coisa, né? Firme, forte e estável. Que aquele menino lá, tão sem cabeça, aquele judeu que foi para apacentar porcos, né? Apacentar porcos no Brasil não tem nada em bíblico, porque porco a gente come porco. Mas para um judeu não. Um judeu nem chega perto de porco. E ele foi como apacentar porco, gente. Cerimonialmente imundo. Mas na hora da crise dele, vem uma coisa firme. Ele diz: vou me levantar e vou ter com meu pai e vou dizer: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. É preciso que quando os filhos vão, e algumas vezes se vão em crises, haja alguma coisa firme e permanente, porque esse é um mundo carente de coisas que permanecem. O lar, né?
ninho e a prole são da primeira responsabilidade do marido. A esposa está ali no lar como auxiliadora, oferecendo-lhe ajuda, suporte, retaguarda, em áreas de cuidado para as quais as mulheres, inclusive por sua constituição biológica, têm mais afinidade. E o marido sábio ouve a esposa. É bom ouvir. É bom ouvir as percepções. Em termos bem simples e resumidos, a submissão da mulher a Cristo e a submissão do marido a Cristo, porque no reino de Deus ninguém é insubmisso, somos todos submissos a Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no Senhor. A submissão implica em honrar. A esposa honra o marido. É triste, né? Quando às vezes a esposa levanta a voz e começa a desonrar o marido publicamente e fala muito mal da esposa. Tivemos uma ovelha muito especial e falecida, sepultada em culto que eu conduzi, uma missionária norte-americana que está sepultada em nossa cidade. Ela dizia: às vezes eu fui tentada a desonrar o meu marido com as minhas palavras, mas uma esposa não deve testificar publicamente assim contra o marido. Isso é desonroso, isso é desnudá-lo, isso é torná-lo nulo. A esposa honra o marido. Às vezes o marido é até meio capenga, assim, sabe? Meio capenga. Mas ela gosta assim, ajuda a levantar, arruma direitinho, ok? Arruma. Vamos lá, Érica aí, fica em pedinho. Esse aqui é meu marido. Você tem maneiras de honrar seu marido. Faça isso. Né? Você honra é uma consideração básica em atos, palavras, tanto em privado quanto em público. Você auxilia. Auxiliar implica em estar ao lado. Nas dimensões factuais da responsabilidade que o Senhor entregou ao ser humano. E aí, nesse sentido, marido e mulher são companheiros de jornada. São cônjuges debaixo do mesmo fardo. Porque a vida tem seu fardo. A vida tem seu peso. A vida tem seu custo. E às vezes não leve. E a esposa e o marido carregam esse jugo juntos. São cônjuges, são conjugados. É conjugal a relacionamento familiar. E é tão bom para a gente saber que tem alguém ao lado carregando esse jugo pesado da vida conosco. Jesus disse: o dia tem seu mal. Jesus disse: o dia tem seu aborrecimento. Aliás, basta cada dia o seu mal, na verdade. E aí a gente já logo percebe que quando o Senhor fez para a esposa para ajudar a gente a levar o jugo junto, ele planejou uma coisa boa. E por fim, a mulher segue o marido. Isso envolve percorrer com o marido os rumos que são tomados, inclusive segui-lo para constituir a família. Deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. E às vezes isso é segui-lo para o local da sua residência, é segui-lo para a igreja com a qual ele congrega e serve. E mulheres fiéis têm abençoado famílias com isso. Mulheres fiéis têm feito isso. Nadir, minha esposa, tem sido minha companheira. Mudamos para lugares, aventuras e situações difíceis, e ela esteve ao meu lado. Você pode estar ao lado do seu marido. Uma palavrinha final, porque já excedi o tempo. Às vezes a esposa está em casa e ela mora num apartamento pequeno, e ela
está em casa, trabalhando de manhã, de tarde, de noite. E o marido vai, sai, atravessa a cidade, pega o carro, vai e volta. E a esposa fica ali, dia em dia. Muitas delas estão abrindo uma janela que se chama internet, porque estão muito restritas. Seria importante o marido contemplar isso, sabe? Quando a gente vai às escrituras, aquela mulher ia lá no mercado, ia lá no poço, ia lá ver os rebanhos, sabe? E um espaço muito reduzido, às vezes pode ser assim, um tanto prejudicial à esposa. E é preciso uma sabedoria também ao marido para contemplar isso, porque senão as esposas estão muito fechadas, muito restritas, muito prisioneiras, e não estão assim meio que abatidas, depressivas, desanimadas, desencorajadas. Então se faz uma coisa, porque um pouco mais de espaço, sai um pouco, dá um passeio, não é? Sei lá, cria